Boa noite. Tudo bem com vocês? Ótimo, né? Mais uma segunda-feira aqui. Como o Manuel estava falando, já estamos na 10ª aula. Olha como passa rapidinho, né? Na metade do curso já, né? E quando a gente chega aqui, a gente, nossa senhora, pô, 20 aulas, vai demorar, vai demorar. Quando vocês, depois da 10ª, vai passar mais rápido ainda. Que já subiu a ladeira, daí depois é só descer a ladeira, né? E quando a gente desce, vai mais rápido ainda, né? Vocês vão ver como é mais rápido. E depois da nossa mediúnica, que é dia 25, né? Aí é mais rápido ainda. Dia 26, desculpe. Dia 26 vai ser num domingo, né? É mais rápido ainda. Aí a gente já passou pela mediúnica, muitos de vocês vão experimentar a mediunidade pela primeira vez, alguns já têm experiência, já só vão rever alguns tipos de mediunidade, mas é muito, muito interessante, tá? E hoje a gente vai falar justamente sobre mediunidade, tá? É uma aula assim muito, muito instigante. Eu quero que vocês participem também da aula. Podem fazer a pergunta, tá? Agora não façam perguntas muito difíceis, tá? Façam as perguntas mais fáceis. E o que a gente puder responder, a gente vai responder. O que não puder, a gente vai dizer que não sabe e vai pesquisar também. Porque aqui não é que a gente saiba tudo, tá? A gente está aprendendo também. E toda vez que a gente facilita uma aula, a gente aprende muito também. Muito, muito mesmo. Com as perguntas, com as dúvidas. E, normalmente, as perguntas não são as mesmas, tá? Eu facilito essa aula aí já tem uns 5 anos e sempre tem coisas diferentes para a gente ver, né? Então, é muito interessante isso. Então, hoje, a gente vai falar sobre a mediunidade, né? Então, eu quero ver com vocês aí o que vocês entendem por mediunidade. Qual é o entendimento que vocês... Se já ouviram falar, se não ouviram falar, quem já sabe, o que entende por mediunidade. Agora, palavras suas, não quero faculdade, nada disso, eu quero palavras de vocês. O que vocês entendem por mediunidade? Bora, Osana, comece. Eu entendo por mediunidade a capacidade que você tem de sentir a frequência de outras energias, tanto encarnadas quanto desencarnadas, né? Ok. Sinteticamente, eu colocaria dessa forma. Mais. Você tem experiência para isso? Sim, mas você O quer... que é a mediunidade? O que você faz com a mediunidade? Normalmente a gente faz com a mediunidade. É um exercício através do qual você lança a mão, inclusive para possibilitar a sua educação enquanto espírito aqui na Terra. Sim, com né? certeza. Porque traz amadurecimento de você enquanto ser encarnado. Eu comigo mesma, eu aprendi muito em reuniões mediúnicas, porque a dor dos desencarnados me chamava muito a atenção e eu passei a refletir muito sobre a dor, refletindo sobre a dor alheia, eu passei a me rever em vários aspectos, então me educou bastante. Com certeza. E lá na frente a gente vai ver por que essa dor do espírito também conecta com você, reverbera em você. Lá na frente a gente vai ver isso. Mais alguém, gente? É o Alexandre. Não, só um minutinho, Alexandre, que já vem. Tentar. Eu acho que é comunicação, né? Entre planos diferentes. Eu achava até que eu entendia de mediunidade, e aí, lendo os livros de André Luiz, eu vi que até os espíritos têm espíritos médios, né? Sim. Que se comunicam com os planos superiores. Isso. E aí fazem uma grande diferença também nos trabalhos lá do nosso lar. E eu suponho, como a gente já teve uma aula, que também essa mediunidade, além da comunicação, ela também ela não é apenas
digamos, em comunicação de mais evoluídos com menos evoluídos, mas comunicação de planos distintos, inclusive daqueles que estão muito menos evoluídos. Isso. Em situações outras ali de... Exatamente. Que a mediunidade ela não é só com espíritos evoluídos, é com espíritos. É comunicação entre espíritos, né? Mais alguém, gente? A gente vai ver isso aí, né? Mais alguém? Ninguém mais, gente. Pô, essa turma está muito, muito... Mediunidade, bora, bora. Só um minutinho. Para mim, é a maneira de você se comunicar com as pessoas que encarnadas ou desencarnadas. Para mim, Comunicação. o contato da mediunidade é esse. A comunicação. É a condição de você entrar em contato com aqueles que já se foram ou aqueles encarnados, que estão aqui perto. Ok. Tudo isso que vocês falaram aí, e mais, tem muita mais coisa ainda que no decorrer da aula a gente vai ver. Mas a mediunidade, nada mais, nada menos que é a comunicação entre os espíritos, tá? Principalmente a comunicação entre os espíritos, um espírito encarnado com um espírito desencarnado, tá? São faixas vibracionais, de frequências vibracionais diferenciadas, tá? Mas basicamente é isso aí. É a faculdade que nos facilita a comunicação com espíritos. Aí pode ser espíritos encarnados e pode ser espíritos desencarnados. Mas, normalmente, aqui a gente fala mais em relação a espíritos desencarnados. Tá? Então, vocês guardem isso com a faculdade. Então, vamos ver aqui. Então, vamos ver o objetivo geral da aula. Ó. Percepção de que a mediunidade é a faculdade que permite a comunicação entre os espíritos. Está vendo aí? Ó, aquilo que a gente estava falando aqui, entre os espíritos. Pode ser desencarnados e pode ser encarnados. Tá? E aí, no mundo espiritual também existe a mediunidade, que você vai se comunicar com outros espíritos que estão numa faixa vibracional diferenciada. A gente tem um exemplo lá no nosso lar que André Luiz se comunicou com a mãe dele que estava em outra faixa vibracional, estava acima dele. Então, ele não conseguia se comunicar porque ele ainda estava vibrando uma frequência muito baixa. Aí permitiram com que ele conseguisse falar com a mãe dele. Tá? Então, a mediunidade é aqui... E quando a gente está desencarnado, é uma faculdade do espírito. A mediunidade é uma faculdade do espírito, tá? Objetivos específicos, ó. Explicar o conceito da mediunidade, bem como sua finalidade. Mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade. A gente vai dar uma passadinha aí para a gente ver que a mediunidade não é coisas de agora, a partir de Kardec. A mediunidade é a partir da existência do homem. Tá? O primeiro homem que surgiu na Terra já tinha mediunidade. Tá? A gente vai ver que é uma faculdade que é inerente ao humano. Então, todos nós temos a mediunidade. Todos nós somos médiuns. Explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados. A gente vai explicar para vocês como que se dá uma comunicação mediúnica entre um médium e um espírito desencarnado. Como é que é esse processo que se dá. Tá? E mostrar os diversos tipos de mediunidade, bem como sua classificação. A gente vai ver alguns principais tipos de mediunidade, porque mediunidade, gente, existe um monte de mediunidade, um monte de tipos de mediunidades. Para vocês terem ideia, a gente tem esse livro aqui, ó, que é a Teoria da Mediunidade. Aqui, ó. Ele só fala sobre mediunidade, sobre todos os tipos de mediunidade estão nesse livro aqui. Então, vocês percebam o quanto é importante e o quanto tem conhecimento disponível para vocês. Então, o que a gente fala aqui direto, que
a gente está instigando vocês para que vocês comecem a estudar fora daqui, tá? E outra coisa, gente, ó, o que a gente está trazendo aqui para vocês é básico, por isso que se chama básico. As coisas a gente não vai aprofundar. Aí tem alunos lá que botam, o facilitador não aprofundou, mas não aprofundou por quê? Porque não dá para aprofundar. Porque aqui a gente tem alunos que nunca viram falar de espiritismo, tem alunos espíritas, a gente tem diretores de centros espíritas aqui assistindo a aula. Então, é muito heterogêneo. Então, a gente não pode se aprofundar. Vai começar a se aprofundar mais a partir do ciclo 2. Aí vai ter aulas específicas. Tem aulas específicas de chácara, de perispírito, uma série de aulas específicas, e aí vocês vão poder aprofundar um pouquinho mais. Também não vai aprofundar muito, né? Porque são 10 ciclos que a gente tem aqui. Então, vai aprofundando aos poucos. Tá? E para um entendimento das pessoas que não têm um entendimento, é difícil para caramba. Você falar em mediunidade, a pessoa que nunca viu falar em mediunidade vai dizer, esse cara é maluco. O que ele está falando aí é coisa do além, né? Então, é muito importante que vocês comecem, o que a gente traz aqui, vocês comecem a pesquisar e ver como que é, como que se dá. E lá na frente a gente vai ver a naturalização da mediunidade. Então, a definição que a gente pode trazer, ó. Essa mediunidade é inerente a todo ser humano. Então, todo ser humano tem a mediunidade. Não tem como não... eu não tenho mediunidade. Não, todos nós temos a mediunidade. Só que alguns têm em maior grau, que são mais ostensivos, tá? Que a gente chama quem tem a mediunidade mais ostensiva. Então, normalmente, no centro espírita, quando a gente fala médium, você é médium? É. Por quê? Porque tem a mediunidade mais ostensiva. Tá? Mas todos nós somos médiuns, todos nós temos a capacidade de realizar esse intercâmbio mediúnico, sem problema nenhum. Aí lá na frente a gente vai ver que é com estudo, com treinamento, com uma série de coisas. Tá? Então, ó, olha lá na 159, na pergunta lá, no livro dos médiuns, ó. Toda pessoa que sente um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Então, todos nós, alguém de vocês, por acaso, já não... alguém de vocês nunca teve influência de espíritos? Todo mundo tem. Influência de espíritos pode ser encarnado e pode ser desencarnado. Então, todo mundo é suscetível a essa influência. Tá? Então, todo mundo é médium. E aí... essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Tá? Todo mundo é mais ou menos médium. Então, não tem exclusividade. Não, porque fulano é médium e o outro não é médium. Não, todos nós somos. Tá? Todos nós somos. E vocês vão ver que lá, no dia 26, a gente vai poder testar isso, né? Aí tem aquelas pessoas que dizem assim, nunca senti nada, eu nunca vi nada. Aí, de repente, de uma hora para outra, pum, explode. A mediunidade vem, e é bacana, muito legal a mediunidade, muito, muito, muito. A mediunidade tem um segredo, é você naturalizar ela, não ter medo dela. E aqui na casa a gente trabalha muito isso, a naturalização da mediunidade. Você não ter medo da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade que lhe pertence, é sua, do espírito. Então, é sua. Fique tranquila, viu? Então, podemos afirmar que a mediunidade é uma faculdade inerente ao humano. Né? Se todos somos médios, então é uma faculdade inerente ao humano. Né? Que todos os indivíduos são médios, independente do sexo. Mediunidade não tem sexo, não tem idade, não tem crença, não tem raça, e não tem condição econômica, o que torna a faculdade inerente ao humano. Né? Então, não tem jeito, gente. Todos nós somos médiums. Todos nós somos médios. E todos temos a mediunidade.
Tá? Todos temos mediunidade. Não tem como não querer. E a mediunidade não está no corpo físico. A mediunidade está onde? Perispírito. Tá? A mediunidade está no perispírito. Oi. Ao espírito que se projeta no perispírito e se repercute no físico. No físico, isso, é. Tá, agora veja, o corpo físico, então, ele é modulado na preparação, quando da reencarnação, de acordo com o atributo que o espírito traga. Não é? Isso, lembra lá na reencarnação, ele é moldado, célula a célula, ele é moldado. Sim. Tá, tudo já é previamente Tudo. preparado para essa manifestação Isso. da mediunidade. Da mediunidade. Lá, quando Sim. você vai fazer seu projeto reencarnatório, você eu quero trabalhar a mediunidade nessa encarnação. Eu quero ser médium ostensivo, quero trabalhar. Não quero trabalhar a mediunidade. Tá? Então, você vem com essa possibilidade. Tá? Mas a mediunidade todos nós temos. Tá? Todo ser humano tem. E aí cada um vai ter que saber lidar com ela. Às vezes a mediunidade ela fica reclusa, de repente ela explode. Não tem idade para explodir, tá, gente? Não tem idade para se manifestar. Eu, com 54 anos que se manifestou a primeira vez a mediunidade, tá? Então não tem idade, tá? Não tem idade. Pode ser pequenininho, pode ser... Tá, mas o que é muito comum que a gente percebe é que geralmente ela vem com pujança nessa fase assim de eclosão também dos hormônios, né? Sim. Geralmente acontece porque na adolescência. a mediunidade, na realidade, o que acontece? Quando você reencarna, não é que a mediunidade, é o seguinte, até os 12 anos você está mais do lado espiritual, vamos usar o termo de lado espiritual, porque lado espiritual, tudo é espiritual. Vocês viram na aula de mundo espiritual que tudo é vida espiritual, né? Mas mais do lado de lá, vamos usar essa palavra, mais do lado de lá do que do lado de cá, né? Então, até os 7 a 12 anos, a criança está muito mais do lado espiritual do que do lado de cá. Tá? Então, essa conexão é bem visível. Mas depois, você tem um período que você esquece disso. Passa um pano e esquece. Aí depois começa a voltar. Aí vai depender. Às vezes volta jovem ainda, às vezes volta na meia-idade e às vezes volta lá, que nem eu com 54 anos. Tá? Então, e aí, na minha família, minha avó era médium ostensiva mesmo. Minha mãe tinha mediunidade também, só que não sabia, porque a religião dela era crente, né? E daí ela não sabia, mas só que ela tinha um irmão meu que dava comunicação mediúnica, ela ficava falando com ele, com o espírito que incorporava nele, só que ela não sabia disso, nada disso. Né? Então, é uma família que... Eu tenho um irmão que é médium, trabalha no centro espírita, e o outro é médium, é crente e xenoglosia. Ele fala em outras línguas. E aí vem o espírito, ele começa a falar em outras línguas, é interessante demais. E cortou lá, Rodrigo. Mediunidade, então, é a faculdade do espírito que o permite comunicar-se com outros que estejam em frequências vibracionais diferentes, aquilo que eu falei antes, né? Por extensão, permite que o espírito que esteja encarnado se comunique com outros sem o uso dos sentidos físicos sensoriais. Não é esses sentidos nossos aqui que permite a conexão com espíritos desencarnados. É outro sentido, é a mediunidade. Tá? Esse outro sentido chama-se mediunidade. E ela está onde? Lá no nosso perispírito, lá na nossa mente. Numa alta frequência, acima da que o cérebro capta o limite da realidade. Então, é uma alta frequência acima da nossa frequência. Por isso que a gente não consegue, por isso que a gente não consegue as conexões, por isso que a gente não consegue ver. Por quê? Porque a nossa faixa vibracional ainda está muito baixa. Quando a gente consegue elevar um pouco essa faixa vibracional, aí a gente consegue perceber melhor a nossa mediunidade. Tá?
E aí, será que a mediunidade surgiu no Espiritismo? O que vocês acham? Não, né? A gente falou logo no início que não. A mediunidade, como ela é inerente ao homem, desde que o homem surgiu na Terra, está junto com o homem. Tá? Então, não foi o Espiritismo. Apesar de que quem criou a palavra mediunidade foi Allan Kardec. Tá? A palavra mediunidade foi criada por ele. Mas não foi ele que descobriu a mediunidade. A mediunidade existe desde quando nós existimos. Tá? Então, a gente vai dar um passeio agora na história, né, para a gente ver a mediunidade em diversas culturas. Tá? A gente vai ver aí que tem muitas culturas já existia a mediunidade. Uma dúvida, pode Diga. ser um pouco ignorante, mas... Não, pode perguntar, meu amigo. Vamos lá. Uma vez todos somos espíritos, e a mediunidade é a comunicação entre os espíritos, Sim. um médium ostensivo tem capacidade de se comunicar com outro médium ostensivo através dessa... Telepatia. Exatamente. Tem, através da telepatia. Não se usa muito a telepatia, mas teve uma época que se usava muito. Né? Telepatia, assim, ó, poxa, de repente eu ligo para você, você, pô, velho, eu estava pensando em você, acabei de falar em você, você ligou para mim. É telepatia aí, né? Essa conexão mente a mente, tá? É conexão fora nossos sentidos normais e sim lá na mente, tá? Mente a mente. A gente vai ver que a comunicação mediúnica ela se dá mente a mente, tá? É perispírito com perispírito. Lá na frente a gente vai ver bem direitinho isso aí. Tem um desenho que vocês vão entender bem legal. Diga, Alexandre. Sim, a gente vai ver. Mediunidade tem uma série de mediunidades aí. A gente vai ver lá na frente. Diga, Alexandre. Tem uma mediunidade, tipo telepatia, né? De hipnose. Então, assim, tem até um professor da Católica, não sei nem se ele está ativo, mas os hipnólogos, eles utilizam muito isso. E com o desenvolvimento consegue sentir o que o outro está sentindo. Sim. E quando usa a hipnose como um método para a regressão, regressão, consegue até visualizar simultaneamente o que a pessoa está sentindo e visualizando do outro lado. O que ajuda muito na terapia. Na terapia, eu mesmo fiz 14 regressões já, tá? Porque eu necessitava disso. Então, você vê tudo o que você passou lá em outras encarnações, agora não queiram ver. Se você não tiver preparado para isso, não façam. Só para experiência, só para sentir, para ver, não façam. É muita coisa, você já fez muita barbaridade. A gente fez coisas assim horríveis. Vocês não têm a mínima ideia do que é. Mas você precisa estar preparado, tá? Você está preparado num tratamento terapêutico, e aí fico todo arrepiado. O negócio não é fácil, não. Então, ó, as manifestações mediúnicas, ó, não são atuais. Existem registros dessas comunicações, né, na história, nos diversos povos. Tá? Então, sempre existiu. A mediunidade sempre existiu desde o surgimento do homem na Terra. Tá? Então, sempre esteve presente junto da gente, a mediunidade. Sempre esteve presente no desenvolvimento da humanidade. Ao longo dos tempos, foi interpretada e utilizada de acordo com a cultura, a religião. E está cortando, viu, Rodrigo? Desconfigurou, né? E aí a gente vai ver a mediunidade nessas diferentes culturas. A mediunidade lá desde o início e nas culturas que principalmente a hindu, a grega. Então, tem muitas culturas que já usavam a mediunidade, há muito da egípcia, já usavam muito essa mediunidade, só que não se falava em mediunidade, né? Ninguém tinha esse conhecimento, então não se falava que era mediunidade, né? Então, lá, a mediunidade primitiva, ó. Lá no início, ó, o médium era uma mediunidade intuitiva, tá?
Porque aí você só pensava, não tinha nada moral, era tudo mais intuição, intuitiva. A pessoa só queria procriar, vivendo nas cavernas, então não tinha, era só a intuição pura, tá? Então, o médium era idolatra, adorava o quê? As forças da natureza. Então, quando chovia, quando dava trovão, ele achava que eram os deuses que estavam se manifestando. Então, ele começava adorando tudo isso aí, toda a natureza, né? Porque não tinha o conhecimento, né? E aí, é o sistema inicial do intercâmbio mediúnico. André Luiz traz lá no Evolução em Dois Mundos, ele traz isso. Então, lá já se tinha um intercâmbio mediúnico. Só que não se sabia, né, que era. Aí aqui a gente tem os hindus, o Código dos Vedas, 1500 antes de Cristo já, né? Isso aí é Vedas é uns livros escritos pelos hindus, um povo hindu. Em 1500 antes de Cristo já se falava nisso aí, Já tinha os faquires de levitação, os faquires, né, que não sei se vocês já viram. O faquir tem uma cama de prego, ele fica levitando em cima naquela cama de prego, né? Um negócio muito interessante. Já adoravam as forças. Não, aqui, sonambulismo, né? Evocação dos espíritos, já faziam a evocação dos espíritos naquela época, já evocavam os espíritos. Os brahmanes eram acompanhados por espíritos de antepassados em forma aérea, olha só. Então já se tinha uma ideia de que existia esse mundo espiritual, já existia tudo isso, né? Então é muito interessante isso. A gente está falando aí, 1500 antes de Cristo já, né? Então, para vocês terem ideia, né, que não é uma coisa de agora. A mediunidade não é de agora, sempre existiu. Agora que a gente está tentando usar ela mais, naturalizar. Aqui nessa casa mesmo a gente tenta naturalizar ela. Vocês vão ver que durante todos os cursos vocês vão ver muito falar em naturalização da mediunidade. É muito batido isso, a naturalização, porque é uma coisa natural, né? Aqui, os sumários e os babilônios, já tinha lá, a medicina dele já era através das ervas, a manipulação das ervas, né? Crença em espíritos malévolos ocultos na escuridão, espíritos que fazem o mal. Já tinha toda essa crença lá. E sacrifícios e sortilégios já tinham. Aqui os egípcios, eles já tinham o conhecimento sobre o livro dos mortos, já tinham sobre o... Eu até comprei esse livro dos mortos para ler, né? Então, já tinham esse conhecimento que depois da morte já existia outra vida, outras maneiras de você viver, né? Então é muito interessante. Conheciam o magnetismo, o que é o magnetismo? É o passe, né? Passe magnético, você doar os fluidos magnéticos através do passe, né? O sonambulismo, curavam pelo sono provocado, praticavam largamente a sugestão, usavam a clarividência como fins terapêuticos que eram célebres pelas práticas de curas hipnóticas. Aquilo que você estava falando aí, tá vendo? Sim, o magnetismo vem dessa época aí. E o magnetismo é interessante, né? São fluidos seus, da pessoa, com fluidos dos espíritos e fluidos da natureza também. O primeiro objetivo do magnetismo deles era anestesia, porque como eles faziam cirurgias de remoção de calota craniana para retirar lascas, né, do osso, do crânio, um choque, né, e que impedia a percepção, né, de partes dos sentidos, eles removiam a calota, mas para isso precisava anestesiar. Para remoção de dente também anestesiava. Aí a hipnose, hoje em dia usa a hipnose para tratamento dentário, já usa. Começou com eles aí, o magnetismo. Sim. Então, para vocês perceberem, né, que não é uma coisa de agora, né, a coisa já vem de muito tempo, né. Então, às vezes o pessoal diz, mas o espiritismo que não... A mediunidade não é do espiritismo, a mediunidade não é exclusividade de ninguém. A mediunidade é a exclusividade do espírito.
O espírito é dono da mediunidade. Cada um é dono da sua mediunidade, né? Emancipação da alma, ó. Já falávamos da emancipação da alma, ó. Evocação dos mortos pelos sacerdotes e os faraós, ó. O que é a evocação dos mortos? É quando, numa reunião mediúnica, o que a gente faz? A gente evoca os mortos para que eles venham, para que sejam tratados, né? A reunião mediúnica nada mais, nada menos do que a evocação dos mortos. Prática restrita aos templos sagrados, era misteriosa e sem acesso aos leigos, né? Aí o que eles faziam? Como eles tinham acesso a tudo isso aí, ó, não vamos deixar vazar para ninguém, né? Ficava só com o pessoal da elite. Tá? As coisas mais sagradas eram mais... Ó, Moisés aos Hebreus, que entre nós ninguém use o sortilégio e de encantamentos, nem interrogue os mortos para saber a verdade. Lá no Deuteronômio, ó. Lá na Bíblia já diz, né, que foi proibido, né, de você invocar os mortos, porque evocava antes, evocava os mortos. Daí chegou e disse, não, para aí, não vai fazer mais isso. A evocação dos mortos. Os celtas, ó, druidas, ó, eram sacerdotes que acreditavam na reencarnação, na existência de penas eternas, tinham o livre-arbítrio, acreditavam no livre-arbítrio, imortalidade da alma. Parece que ele está falando do que a gente fala aqui hoje, né? A gente não falou nessas aulas praticamente em tudo isso aí. Lei de causa e efeito, ó, esferas espirituais, ó, que na aula passada que foi falado sobre as esferas espirituais, né, ó, já falavam lá. Ó. Proteção dos espíritos superiores, ó. Então, a gente percebendo aí que não tem nada de novo, né? Se a gente for analisar o que a gente está vendo aí, nada de novo. É que só que o que acontece, a gente não sabe usar isso. A gente tem uma ferramenta extremamente importantíssima e não sabe usar. E quando a gente começar a aprender a usar, vocês vão ver como é super legal isso. Muito, muito legal. Essas conexões que você consegue fazer, os desdobramentos, quando você desdobra, aonde você vai, com quem que você fala, o que você pode acessar. Tá? Então é muito, muito interessante. Os gregos e romanos, ó. Lá na Grécia, ó, tinha os oráculos. Tá? O principal oráculo aqui, vocês lembram que oráculo é esse aqui? É o oráculo de Delfos, né? Então era o principal oráculo. Então, as pitonisas, né, que nada mais, nada menos eram do que as médiuns que ficavam lá à disposição, faziam as consultas. As pessoas iam lá se consultar. A pessoa queria, eu vou casar com fulano. Posso casar? Não posso? Não vai, não vai. Mais ou menos direcionavam a vida das pessoas. Interessante isso. E hoje, se a gente for analisar, hoje ainda existe, né, tem cartomantes, né, cartomantes fazem búzios, esses negócios, tudo nada mais, nada menos do que isso aí, né? Usando a mediunidade, quiromancia, usando da mediunidade para fazer esse tipo de coisa, né? Alguns são sérios, mas a maioria não. Tá? Então a maioria ainda... E a mediunidade natural, ó, os judeus, né, no Novo Testamento, se fala que o Novo Testamento foi a primeira psicografia, né? O Novo Testamento, não, os 10 mandamentos, né? Foi a primeira psicografia, né? E aí, ó, Velho e Novo Testamento, fonte de fenômenos mediúnicos. Se a gente for ver lá na Bíblia, é cheio de fenômenos mediúnicos, gente. Cheio. Tem levitação, tem efeito físico, tem uma série de fenômenos mediúnicos. A proibição de Moisés, a evocação de espíritos, ó, eles foram proibidos de evocar esses espíritos, tá? E confirmações sobre a existência da mediunidade. Ó.
Então já se tinha confirmação sobre a existência dessa mediunidade, né? Só que o que acontece? Muitas vezes não podia se falar isso, né? Porque ficava restrito mais a quem estava no poder. Tá? Mais quem estava no poder. Ó, Jesus e os apóstolos também. Então a gente tinha conhecimento da mediunidade, ó, as manifestações que tinham lá na época de Jesus, ó, levitação, transfiguração, escrita direta, vidência, materialização, cura, tudo isso aí Jesus fazia, tudo, ele usava todos esses tipos de mediunidade para que se manifestava nele. Ele era um médium ostensivo, e aí ele fazia a cura, fazia tudo, todos esses tipos no Mar Morto, quando ele andar sobre as águas, né? Nada mais, nada menos que a levitação, né? Auxílio ao próximo, consciência da imortalidade. Ó. Idade Média, ó, a idade da perseguição, né? A Idade Média foi a idade que os médiuns foram perseguidos e foram mortos, taxados de bruxos, né? E foram mortos. Simplesmente quem se manifestava, a mediunidade se manifestava, está possuído pelo demônio, vem cá, mata e acabou. E o pior é o seguinte, que eu fui um inquisitor da Idade Média. Inquisitor da Idade Média. Agora eu estou dando aula de mediunidade, olha só. Me redimindo do que... Então, a ignorância e o fanatismo, né, principalmente por interesses políticos, sempre, gente, a gente vai e volta, o que tem? Política no meio, né? Os interesses políticos, né? Muito interessante isso. Acusações, manifestações de espíritos demoníacos, ó. Então, se manifestava, não, tem o demônio, vamos queimar ela, vamos cremar, vamos queimar, não tem jeito. Condenação à fogueira pela Inquisição. Então, todos os médiuns eram condenados à fogueira. Aqui a gente tem um exemplo, Joana d'Arc, né, que foi uma médium assim, muito ostensiva. Ela foi condenada, justamente ajudou, e aí quando não precisaram mais, vamos queimar ela. E aí queimou. E a mediunidade a partir de Kardec aqui, ó. Aí a gente viu todos esses tipos de mediunidade e chegou em Kardec. Aí Kardec começou a pensar diferente, a ampliar mais isso. Tá? E aí, ó, eventos mediúnicos públicos, efeitos físicos e inteligentes, ó, fenômenos, lá você via os fenômenos, você via as mesas girantes, as mesas girando, você via uma série de fenômenos físicos acontecendo. E tinha necessidade do quê? Para provar a existência dos espíritos, né? E aí ele escreve o Pentateuco, ó, organização com instruções e orientações lógicas. Ó. O Pentateuco nada mais, nada menos é que as instruções dos espíritos. Ele começava a fazer pergunta para os espíritos começavam a responder essas perguntas através de médiuns. Esses médiuns eles eram distribuídos em lugares diferentes, tá? Uma série de médiuns em lugares diferentes. Fazia essas evocações, e aí as evocações que coincidiam era considerado como ok. Tá? Então, ele fazia as perguntas, dava a resposta a essa, 10 médiuns responderam da mesma forma, ótimo, então vamos transcrever. Tá? Então, assim que foi feito o Livro dos Espíritos. Tá? E depois, primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns. Natureza dos espíritos, sua missão e modo de agir. Ó. Então, para que o espiritismo surgiu, né? Para a natureza dos espíritos, para trabalhar, para observar a vida dos espíritos, como o espírito vive, como que ele se comporta. Então, o espiritismo nada mais, nada menos do que estudar o espírito, saber como que o espírito vive, o que ele necessita. E aí, depois, a gente falando de tudo isso aí, desse histórico aí,
a gente vai começar a entrar agora na mediunidade, nossa mediunidade, que a gente tem a mediunidade de agora, né? Então, aqui a gente vai ver como que se dá o mecanismo da comunicação mediúnica. Isso aqui é importantíssimo, tá? Vocês gravarem isso. Muito importante. Quem vai falar isso aqui, ó. Ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, vai falar direto disso aí, tá? Direto vai falar. Então, a comunicação mediúnica, como que ela se dá? O mecanismo da mediunidade. Ó. A gente precisa ter, ó, um médium e um espírito. Tá? Tem que ter um médium e um espírito. Aí, o perispírito do médium se expande. Vocês viram lá que, na aula de espíritos, que uma como é que eu digo? Pô, agora eu esqueço. Das propriedades do perispírito é a expansibilidade. Então, o perispírito do médium se expande. Tá? Numa comunicação mediúnica, quando você está concentrado, quando você começa a se concentrar, você sente que parece que está inflando. Seu corpo faz assim, ó, você parece que infla. Né? Então, o perispírito do médium se expande. O perispírito do espírito comunicante também se expande para ver essa comunicação mediúnica. Tá? Aí, uma atmosfera fluídica perispiritual comum se forma, tá? Que é essa partezinha aqui. Ó. Aí, quando se fala assim, ó, o espírito está no campo do médium. O que é o espírito no campo do médium? É justamente isso aqui, ó, essa conexão que o médium faz com o perispírito, essa conexão fluídica que se dá entre os dois. Tá? Então, aí, o que acontece? O espírito transmite sua vontade ao médium, mente a mente, no nível da consciência. Aí o espírito vem e transmite para o médium aquilo que ele quer falar, mas é mente a mente. Tá? Mente a mente. Tá? Boa noite. Eu não sou médium, quer dizer, eu sou médium. Muito bom, gostei, mas tá não vendo? Sou médium extensiva, mas em determinados momentos eu sinto os meus braços, como você falou, inflando, né? Isso quer dizer que tem algum espírito querendo passar alguma mensagem, se conectar? Provavelmente deve ter alguma influência espiritual, tá? Na frente a gente vai ver isso, tá? Os sintomas da mediunidade, aí vocês vão ver direitinho, aí cada um de vocês, quem quiser se colocar, vai poder se colocar, que vocês vão ver que tem uma série de sintomas que o médium sente quando a mediunidade está aflorando, quando a mediunidade... Nem quando está aflorando, normal assim a gente sentir, você vai ver como tem muitos sintomas que todo mundo sente. Agora, para que a mediunidade seja considerada ostensiva mesmo, você precisa sentir no mínimo 5 daqueles. Não é um só que vai determinar, no mínimo 5, 4. Tá? E aí vocês vão ver como é interessante isso. Tá? Bem interessante. Tá? Então, aí o que acontece? Os dois perispíritos se expandem, aí há a comunicação mediúnica. Desculpa a minha Diga, pergunta Flávia. também, pode ser ignorante, mas não, você está falando aí não tem nada de ignorante. Que a comunicação é mente com mente. Isso, mente a mente. E como é que a gente vê, tipo, aquela manifestação que o médium dá uns calafrios, tipo assim, incorporou, desincorporou? Não. A impressão que eu leigamente tinha era essa. Não, isso aí, ó, isso, não, a gente vai ver que não é nada disso. Isso aí é o médium, tá? Isso aí são características de cada médium. São médiuns, por exemplo, que não têm a mediunidade educada. Por exemplo, se você for numa reunião mediúnica aqui, eu participo da segunda-feira do desenvolvimento mediúnico, você vai ver o médium da comunicação tranquilo, sem gritaria, sem nada, sem normal, como se a gente estivesse falando eu e você aqui agora.
Mesma coisa. Esses trajeitos aí normalmente são arquétipos que o médium traz, que ele já tem lá de outras encarnações. São arquétipos que daí para dizer que o espírito chegou, não é? Mas não precisa não. Eu não sei se você concentra, por exemplo, se eu sentar aqui, me concentrar aqui, ficar sentadinho, me concentro, eu conecto logo rapidinho. Mas eu acho que em mim essa impressão não só desses tipos de manifestação, mas em relação à palavra incorporar. Não. Eu acho que a palavra incorporar também me daria a sensação de uma pessoa estar incorporando a outra. Não existe incorporação, tá? Por quê? Porque num corpo físico não dá para dois perispíritos, tá? Porque é o seu perispírito, o perispírito do médium e do espírito. Não existe isso, tá? Existe o seguinte, você pode dar a comunicação, daí tem comunicação consciente, semiconsciente e inconsciente, tá? Aí vai depender do tipo de comunicação que você está dando, mas nunca existe do espírito tomar conta de você, não existe isso, tá? Muda a voz, porque tem algumas comunicações que você muda a voz. Você muda a voz do espírito que está falando. A gente vai ver lá nos tipos de mediunidade, lá na frente, que é possível isso aí. Tem vezes, por exemplo, que eu dou comunicação e, às vezes, muda a voz mesmo. Tá? Muda a voz. Diga, Alexandre. Tem um centro de força. Sim, os chakras. Perfeito. A literatura, assim, que ela trabalha muito essa sintonia, esse balão, né? Chama balão. Balão, Essa expansão do corpos, peso, né? isso. E que permite essa sintonia entre pessoas diferentes. Assim, a pessoa lá desencarnada, ela pode entrar em sintonia, ela pode fazer uso, seu como médium, de centros de forças diferentes. Então, assim, a depender das circunstâncias, você vai sentir todo tipo de sintomas, inclusive até a própria doença do sujeito. A coceira dele, o incômodo, a vontade de chorar. Então, assim, o seu coração pode palpitar. Então, assim, a depender de como venha a ser essa sintonia, a transição, o seu corpo vai ser como se ele estivesse sendo usado por ele. Principalmente nenhum efeitos inconscientes, né? E, assim, quando a gente pega ali, dá uma olhada em Robson Pinheiro, ele fala até de quando isso acontece com entidades da Umbanda, do Candomblé, né? Que traz assim essas sintonias mais ligadas ao corpo e dança e movimentos, né? E aí visualmente o que a gente enxerga é a pessoa sair do corpo mesmo e a entidade usar o corpo. E o médium ele sai do corpo e vê um outro e ocupa o corpo e dança e faz toda a gesticulação. Então, assim, não é uma perda do corpo, você não vai perder seu corpo, ele é seu, mas o dono do corpo ele se afasta para o outro fazer uso. Nessas movimentações todas, nessas danças, nessa incorporação, assim. E a voz, mesmo quando a entidade está lá de fora e ela entra em sintonia com a sua garganta, até mesmo palestrante aqui, assim, você vê ele falando, na verdade, é a outra pessoa que está falando ali, está usando o mecanismo e ele acha que é ele, mas está ali. Está gesticulando. É que a mediunidade é bem complexa, tá? Então, o que a gente está falando aqui, o que eu falei para vocês, é básico, a gente não pode aprofundar muito. Então, a gente não vai aprofundar. A gente está dando o básico para vocês. Se a gente começar a aprofundar, a gente vai uma aula só falando de uma coisa só. Então, a gente não pode aprofundar isso. Se começar a aprofundar, a gente vai lá, não para. Isso aí é... Mas não existe a incorporação de um espírito num corpo físico
Se você já tiver um médium ali, não existe o outro incorporar, tá? Que não existe toda a comunicação mediúnica sempre tem o animismo, que é o psiquismo do médium. Diga, Rosana. Eu só gostaria de fazer uma colocação. O amigo ali mencionou que entidades do candomblé, né, se manifestam dessa ou daquela maneira. Me corrija até se eu estiver errado, porque, por experiência própria, entidade desencarnada, ou seja, pessoa desencarnada. Espírito, tudo espírito. Tudo espírito. Sim, agora veja, o que eu sinto quando vem uma entidade dita ou do candomblé ou de matriz africana. Sim. Completamente diferente. É totalmente diferente. Inclusive, agora veja, eu fui pesquisar, eu fui estudar, porque eu queria saber como é que estava esse fenômeno. Inclusive, aqui tem uma outra pessoa experiente nesse sentido. E o que eu vi é que são forças da natureza. Forças da natureza. Então, no corpo do médium, a manifestação é muito diferente. Porque são tipo de energias diferentes, tá? São energias diferenciadas. Então, existem diversos tipos de espíritos com energias diferenciadas, entendeu? Frequências vibracionais diferenciadas. Né? Então, mas tudo espírito, tá? São todos espíritos. Todos espíritos. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a afinidade mediúnica, né? Essa afinidade que existe entre um espírito e o médium, né? O espírito e nós. Então, a comunicação acontece por meio de ligação psíquica do médium e do espírito comunicante, que acontece através da sintonia e afinidade, tá? A gente, além da sintonia, existe a afinidade também, tá? Lá a gente viu, quando a gente desencarna, a gente vai para lugares afins, com pessoas afins, pessoas similares, tá? A qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a essas duas condições, ó. Tá? Então, o que você vai produzir mediunicamente está ligado a essas duas condições aqui, ó. Sintonia e afinidade. Aí, ó, a gente tem afinidade mental, que é mente a mente, que é através dos pensamentos, né? Afinidade mental através dos pensamentos, mente a mente, e afinidade sentimental, que é através dos sentimentos. Tá? Então, por isso que numa comunicação mediúnica, às vezes, você sente muitas coisas, além da comunicação, você sente coisas, por exemplo, às vezes sente vontade de chorar, às vezes sente raiva. Então, porque é sentimento, daí é sentimento. Além de ter essa afinidade, tem que ter o sentimento também. Cheiros também. E aqui a gente tem, ó, dentro dessas afinidades, dessas sintonias, ó, a gente tem a alta frequência e tem uma frequência baixa. A alta frequência é quando a gente está se conectando com espíritos um pouco mais elevados. E a baixa frequência é com espíritos sofredores, espíritos que não estão no momento... Então, um momento de ignorância ainda, né? Na realidade, o espírito sofredor é espírito que ainda está muito ignorante ainda. Tá? Olha aqui o que Adenauer fala aqui, ó. Por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se utilizando médios que se assemelhem no modo de pensar ou agir, ó. Tá vendo aí? Então, o espírito que vem para se comunicar com você, vem por quê? Porque você está sintonizado com ele. Na mesma faixa vibracional dele, na mesma frequência vibracional. Aí vem
Numa comunicação mediúnica, quando você está numa reunião mediúnica, evoca os espíritos sofredores, e aí o espírito vem. Se você não está legal aquele dia, não tá, o espírito que vem com você, que vem se conectar com você, está na mesma frequência. Vem um espírito que também não está legal. Você está com raiva, o espírito que vem para você vem um espírito com raiva. Tá? Essas conexões são muito comuns, assim, viu? Só um pouquinho. Essa questão da primeira frase é bem legal, porque no Livro dos Espíritos ele coloca que o Allan Kardec, que é até para a questão das intuições, do amadurecimento, né? Do processo mesmo ali de psicografia, do processo de intuição, para o trabalho do médium. Se ele estuda e se ele se enriquece com um vocabulário adequado, Isso. facilita a vida dos espíritos. Exatamente. Quanto mais o médium mais evoluído, tanto moralmente como psicologicamente, intelectualmente, vai se conectar com o quê? Com espíritos mais evoluídos. Ele vai permitir, em termos de vocabulário, Isso. de conhecimento, é como um artista se expressar através de uma mão dura, que não Isso, tenha traço. isso. Mas, assim, não quer dizer que um médium ou alguém que Não. tem uma sintonia Não. que esteja num processo decadente, Sim, não. não significa que esteja. Não, com certeza não. Aí, ó, através da sintonia psíquica, ó, ligam-se energeticamente aqueles que possuem fluidos compatíveis com os seus para produzirem os fenômenos. Ó. Então, se liga psiquicamente com você e produzem os fenômenos. Agora, a gente está falando isso aí de comunicação mediúnica, né? E, às vezes, também fora da comunicação mediúnica. Um obsessor. Por que às vezes o obsessor vem? Por quê? Porque você está na mesma frequência vibracional dele. Tá? Então, os espíritos se conectam com você através disso, das suas frequências vibracionais. Se você é uma pessoa que pensa para baixo, uma pessoa que não encara a vida, uma pessoa que tudo é dificuldade, você vai se conectar com espíritos que estão na mesma frequência. Mesma frequência, não tem jeito. Isso aqui é Adenauer que fala lá. Ó. E aí, ó, quais os aspectos que envolvem essa conexão mediúnica? A gente tem 3 aspectos, tá? Ó. O espiritual, tá? Para que haja essa conexão mediúnica, a gente precisa do espiritual, um espírito, né? Psicológico. Por que o psicológico? Porque essa interação mediúnica vai se dar o quê? Mente a mente. Psiquismo a psiquismo. E biológico também. Biológico, vocês vão ver, acho que vocês viram, a gente viu na aula de espíritos, né? Que a comunicação mediúnica se dá através do chácara coronário. Esse chácara coronário capta, joga para a pineal reverbera, que é uma glândula que é ligada ligada aos hormônios, e aí vai te dar as sensações do corpo no corpo físico. Aí a gente vai ver mais lá na frente as sensações que dá. Aí dá aceleração cardíaca, dá tremor de frio, às vezes as mãos esquentam, parece que estão pegando fogo, às vezes esfria as mãos. Então, tudo isso aí é o resultado da sua conexão mediúnica, através do seu biológico, porque também afeta seu biológico na comunicação mediúnica. Tá? E os indícios da mediunidade, ó, agora que a gente vai ver aí, ó, quem já tem experiência, quem já é médium, quem está candidato a médium, né? Às vezes, o que acontece muito aqui, gente, assim, ó, eu sou uma porta, eu não ouço nada, não vejo nada, não enxergo nada. Quando vê, enxerga tudo, vê tudo. Cadê o Ricardo? Ah, o Ricardo não está aí, né? No início o pessoal fala sempre assim, né? Não enxergo nada, não vejo nada, e de repente quando vê, pum, abre a porta. E aí quando abre, normalmente escancara, né? Escancara a porta. Você está com medo, Carolina, aí? Você tem medo da mediunidade, é?
Não precisa ter medo, não. Ó, você vai ver que depois dessa aula aqui, depois da aula de médiuns, você não precisa ter medo, não tenha medo nenhum. Você tem medo de espírito? Aí, os dois do seu lado e mais... Aí, ó, atrás de você tem mais uns 3, 4 aí. Não tem problema não, Carolina. Pode ficar tranquila. A mediunidade faz parte da gente, tá? E você vai ver que é um instrumento importantíssimo para a evolução do espírito. Muito, muito importante, tá? Mas não precisa ver. A mediunidade você não precisa ver, você sente. Muito de nós, a maioria dos médiuns não tem evidência, tá, gente? É mais, a gente vai ver mais na frente. É a mediunidade intuitiva, tá? A maioria dos médiuns tem a mediunidade intuitiva. Aí a gente vai ver de inspiração, desculpa, intuitiva não. Que tem inspiração e intuição. Aí eu vou explicar para vocês o que é inspiração, o que é intuição. Deixa eu falar uma coisa que aconteceu comigo quarta, né, passada. Eu vim para a desobsessão, Sim. Né, não queria vir. Né? Aí eu assisti aqui a palestra e tal, e vamos para lá, para a sala. E simplesmente falou assim, pense em pessoas, né, que você dá na mente. Aí eu comecei a pensar. Eu sei que a coisa não foi graça não, viu? Eu sei que o pessoal tem que sair da sala, né? Ela está do meu lado. Sim. Né? Eu saí, parece que tinha passado um caminhão em cima de mim. Isso. E eu falei assim, eu não venho mais quarta. Porque eu não consegui dormir. Eu digo que eu vi praticamente uns 10 salmos. Eu pensei que meu coração ia parar, né? Passei mal. E eu falei assim, não dá certo não. Já ouvi coisa quando era mais nova, né? Já vi. E agora é a situação. Aí eu falei assim, eu venho na quarta, mas não vou sair ninguém. Porque foi uma coisa assim, terrível. Eu fiquei assim, desesperada mesmo. Como é que é seu nome? Silvana. Silvana. Mas isso aí, ó, você vai aprender a naturalizar tudo isso. Quando você aprender a naturalizar tudo isso aí tudo se dissolve, entendeu? Vai embora, tudo vai embora, entendeu? Mas seria o quê? Isso assim, um pensamento que eu... Você conectou com os espíritos. Aí o que acontece, gente? Ó? Aí eu venho fazer desobsessão aqui, tá? Venho aqui na quarta-feira fazer desobsessão. Aí faça a desobsessão, o espíritozinho que estava do seu lado, ou os 10 que estavam junto com você, ficam por aqui. Aí trata os espíritos. Você sai do portão para fora lá, volta todos os pensamentos que você tinha antes. Tudo a mesma coisa. O que acontece? Em vez de ser 10, vem 20 em cima de você. Então, o que acontece, gente? Na realidade, a gente tem que mudar a nossa frequência vibracional. É isso que precisa ser feito. Então, você vem tomar um passe, você vem fazer uma obsessão e continua fazendo as mesmas coisas lá fora, tomando as mesmas atitudes, não serve para nada. Tá? Então, você tem que mudar essa frequência. Quando você muda essa frequência, aí sim, aí você vem fazer uma desobsessão aqui, deixa todos eles aqui, sai levinha, levinha, levinha. Tá? Tranquila, tranquila. Tá? Um fato muito importante, há alguns anos atrás, nós estávamos na desobsessão ali no centro médico que tinha ali na Barra. Não sei se o nome é Amar. É Amar, isso, tem uma. Então, estávamos nessa sala de desobsessão, eu estava com ela, e na mente dele número e tudo, e começou a dar passe. Né? Aí, de repente, uma senhora que estava lá no final saiu correndo. Então, se a pessoa que estava dando passe ela não segurasse, ela não saiu no mundo. Então, ela começou desesperada a falar com isso. Provavelmente, o que aconteceu? O espírito se manifestou, o espírito se manifestou, o espírito que estava querendo se vingar dela se manifestou na outra, a outra não teve controle e aí foi em cima. Isso aí são médiuns sem controle, tá? Médiuns sem controle. Sim, você tem que cuidar. Só que o passista que estava mais Viu? Aham. Sim. Aqui vocês vão perceber que aqui, todas as reuniões mediúnicas, não existe nada, é tudo comportado, tudo. Porque o que acontece? Quando você recebe um espírito, você é que vai dar, o médium que vai ajudar. Pô, meu amigo, você está com tanta raiva aí, peraí, mas não é assim, vamos lá, vamos mais devagar.
Tá? O médium que está dando a comunicação está se comunicando com o espírito aqui também. Então, não é que o médium se o espírito vem com muita raiva, o médium vai explodir de raiva também. Não, o médium controla isso. E a gente aprende a controlar aqui. No desenvolvimento mediúnico aqui, a gente aprende, tá? Controlar as mediunidades. Como? Isso, na ULI aqui. No Campus 2, a gente faz esses treinamentos. Oi. O primeiro esclarecedor do espírito que vem por intermédio do É o médium. É o médium. Sim, é o médium. Então, Lógico. Cabe ao médium se Sim. colocar numa postura de esclarecedor. E outra coisa, de repente o médium pode desconectar também. Você desconecta. Oh, peraí, não é isso aí, desconecta. O médium tem a possibilidade de desconectar. Oi. Oi, boa noite. Boa noite. Então, sobre isso da mediunidade primitiva, eu achei muito interessante o conceito, porque acho que algumas coisas foram mudando ao longo do tempo, mas algumas coisas também permanecem Isso. nos lugares, como que antes de vir a pandemia, os indígenas, eu tenho contato frequente com uma aldeia que fica aqui na Bahia, em Entre Rios, e eles falam que eles receberam que iam passar por um período muito complicado, e eles receberam que tinha que tomar muita medicina da floresta, né? E também fazer muita fogueira para fortalecer o pulmão. Isso. E eles não faziam ideia de que era assim, uma pandemia, mas isso são respiratória e tal. Isso. E aí essa mensagem chegou para eles através de rituais ancestrais. Então, eu acredito que essa mediunidade primitiva ela ainda é vigente. Isso, a comunicação mediúnica, ela sempre existiu, né? E sempre vai existir. Isso aí é a conexão mediúnica. Algum espírito que veio e informou eles sobre isso. Agora, né? eu tenho uma dúvida. Se o senhor disse que não existe incorporação. Isso. Não existe. Não. Eu já fiz o curso da ULI, esse primeiro semestre. Sim. E aí eu, enfim, deixei, fui morar no interior e não dei continuidade, aí eu voltei. Eu participei de uma mediúnica aqui. Certo. A mediúnica experimental, que vai ter dia 26, vai ter de novo essa mediúnica. E aí, nessa mediúnica, chegou o espírito, né, na pessoa que estava, inclusive... foi dito depois que ela era médium de incorporação, a pessoa que recebeu. Médium ostensivo, A gente chama aqui médium ostensivo. Mas eu me lembro muito bem dessa expressão, médium de incorporação. Não. Então, como que esse espírito chegou? Foi uma comunicação que passa por um filtro? Não, o que acontece? O filtra e fala mesmo com a voz diferente, assim, mesmo... Isso. O que acontece? Quando você vai... Depende a reunião mediúnica, depende para que é essa reunião mediúnica. Vamos lá. Reunião mediúnica para atender espíritos sofredores. Quem é que vem? Vem espíritos sofredores para ser atendido. Essa reunião mediúnica de demonstração, que é feita na nossa mediúnica, vem espíritos... Mas não espíritos... às vezes vem algum sofredor, mas são espíritos mais leves que vêm para dar essas comunicações, tá? Espíritos mais controlados, justamente para demonstrar. A gente tem no ciclo 4, por exemplo, a gente tem mediúnicas que você vai falar com os espíritos que estão coordenadores da ULA espiritual, professores da ULA espiritual. Então, depende para que é essa reunião mediúnica. Tá? Então, a reunião mediúnica do ciclo 1, normalmente é para demonstração. Então, normalmente são espíritos, não vêm espíritos muito agressivos. Tá? E o médium tem a capacidade de filtrar isso. Então, não é incorporação, é qual o não. nome que vocês dão? Não, é mediunidade, né? A gente chama aqui de mediunidade ostensiva. Não existe incorporação. Isso aí você tem que ficar na cabeça de vocês. Não existe incorporação de um espírito incorporar o lugar do outro. Não pode, não existe isso. Por quê? Porque, por exemplo, nós estamos o nosso cérebro. Então, precisaria 2 cérebros para ter o outro espírito, entendeu? Então, é o mais complexo, é uma coisa bem mais complexa, tá? Aproveitando a oportunidade
oportunidade que ela retornou ao tema dessa questão da incorporação, eu me recordei que, alguns anos atrás, meu avô já falecido, em um Natal, a família reunida, a gente se juntou numa roda para fazer uma oração, né? E eu lembro que eu estava de olho fechado e senti o cheiro muito específico do meu avô. E no momento que eu senti o cheiro, eu abri o olho e eu vi a minha madrinha chorando muito, olhando para meu pai, que é quem estava fazendo a oração. E depois desse momento, ela falou para mim: você viu? Era seu avô. Eu vi claramente no rosto de seu pai, seu avô passando a mensagem. Então, assim, eu queria entender como é que ocorre isso, da fisionomia da pessoa realmente mudar. A gente vai falar aqui transfiguração, daqui um pouquinho mais na frente, tá? Transfiguração. Obrigada. Então, ó, vamos lá, vamos para os indícios aqui, ó, que... tá, pode ser. Boa noite. Boa noite. Falando sobre a questão da medicina da floresta, Sim. Em relação à comunicação, ao se usar a medicina, Sim. né, o campo fica mais aberto. Isso, você, na realidade, sua consciência, você expande mais sua consciência e as conexões acontecem mais. E aí, até que ponto, né, nós que passamos a usar, digamos, vou falar, fiz o uso da medicina da ayahuasca. Ayahuasca, isso, é muito comum usarem isso, tá? Você não está preparado, é complicado. É complicado, isso. sim, lógico. Né? Se você não... Essa comunicação vem de uma maneira que, se você não está com alguém ali para te aparar, Isso. são coisas que chegam para você que você não tem noção, assim, você se perde. Exatamente, porque o que acontece? O que a gente fala aqui... Eu queria saber como é que nós, no estudo do Espiritismo, né? Sim. Como que a gente pode ter um controle disso? Ou não tem como não ter? Na realidade, o controle é você não usar isso, tá? As conexões, você tem que fazer as conexões você mesmo. É o que eu falei, por exemplo, se eu sentar aqui e me concentrar, eu conecto, tá? Conecto aí. Se o espírito, por exemplo, na reunião mediúnica, se é para vir espírito sofredor, vai vir espírito sofredor. Se é para no ciclo 4, quando a gente está lá, conecta o professor, conecta o aluno, conecta alguém assim, e vai vir responder as perguntas que os alunos fazem, entendeu? Então, vai depender, mas é natural, não tem nada, porque o que acontece? Normalmente, quando você toma esses alucinógenos, o que acontece? A sua consciência expande demais, aí você fica sem controle, às vezes. E aí as conexões, que eram para ser conexões leves, conexões normais, de repente você está conectando com um monstro lá. E, às vezes, sim, perde o controle. Às vezes vem coisas assim muito doidas. Sim, mas vem coisa, mas também tem um outro lado, viu? Você fica sem controle. Mas é interessante também, viu? Então vamos lá, ó. Indícios da mediunidade, ó. Crise de choro e mudança de humor, ó. Crise de choro, assim, de uma hora para outra dá vontade de você chorar. Começa a chorar, acontecia muito isso. Eu estava dirigindo, de repente eu começava a chorar do nada. Meu Deus do céu, o que é isso? Estou ficando maluco, né? A primeira coisa que a gente pensa, estou ficando maluco. Aí você começa a chorar, chora e não tem motivo nenhum, né? E aí, ó, mudança de humor, de repente você está de boa, como diz o outro, de boa, e pum, vira a chave. Pô, o cara é bipolar, né? Mas não, é a mediunidade se manifestando aí, gente. Inspiração e sensibilidade, ó, aguçadíssima, você fica com qualquer coisa você já fica sentindo, já fica percebendo. Então, outro sintoma aí, ó, da mediunidade batendo na porta, tá? Visões e premonição, ó. Você começa a ter visões e, às vezes, alguns sonhos premonitórios que realmente acontecem lá na frente, tá? Distúrbios do sono, ó. Muito distúrbio do sono. Você, meu amigo, 2, 3 da manhã é a hora de você acordar, às vezes, e ficar virando na cama. Sonhos com quem já morreu, isso aí é normal, tá? Arrepios, calafrios e tremores. Esse aí tem um detalhe, ó. Primeira coisa, olhe se o ar-condicionado não está direcionado em cima de você, né? Que senão pode estar te enganando, né? Então tem que cuidar disso aí, ó.
Sensações ou ideias estranhas, ó, sensações estranhas, ideias assim que você nunca tinha imaginado, de repente vem essas ideias estranhas, né? Sensação de desmaio iminente. Tem pessoas que desmaiam. A Tânia mesmo, a minha esposa, ela desmaiava. Tinha uma época que ela desmaiava do nada. A gente estava, quando sentado, conversando, de repente ela, pum, desmaiava. E o que era, fez todos os exames, e na época a gente não era espírita, não sabia o que era. E aí ia embora, foi embora. Era a mediunidade batendo na porta, né? Aceleração dos batimentos cardíacos, ó. Quando acontecer isso, a primeira coisa que vocês façam, ó, vão para o cardiologista, façam um exame, porque às vezes pode ser problema cardíaco, tá? Então, olha aqui, ó, mais, ó, adormecimento, formigamento de braços e pernas, ó. Isso aí é normal também, muito normal acontecer. Sensações de presença à sua volta, de repente você está sentado assim, parece que passou alguém, quando você vai ver não é ninguém, né? Quer dizer, não é ninguém, é alguém, sim. Ruídos e pancadas sem fator físico aparente, de repente o armário, lá em casa mesmo tinha um armário que tinha um horário, o bicho começava a estalar do nada, pá, 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 pá. Aí um dia eu cheguei e disse assim, ó, gente, pô, para com esse negócio aí, eu quero dormir. Começa a estalar, aí eu falei com eles, ó, a partir de hoje não quero mais que vocês fiquem fazendo isso aqui, vão procurar outro lugar. Eu vou encaminhar vocês lá para o Lar Harmonia, e lá vocês seguem o caminho de vocês. Daí nunca mais o armário instalou. E é impressionante, o armário começar a instalar o armário num lugar onde é que não pegava sol, não pegava nada. E sempre mais ou menos umas 10 horas, 10h30 da noite começava. Um negócio impressionante. Audição de vozes no interior da cabeça, ó. Pô, tô ficando maluco, olha só as vozes que vêm falando e você não sabe da onde que vem aquilo, né? Tô ficando maluco, vou ter que me internar, né? Ela olhando para... Superexcitação motora com forte desejo de escrever ou de falar, ó. De repente dá vontade de você falar ou escrever. A finalidade da mediunidade, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Evolução espiritual do médium através da integração de habilidades, tá? Demonstrar a continuidade da vida após a morte, ó. A mediunidade serve para isso também. Instrumento de autoconhecimento e autodescobrimento, porque através da mediunidade a gente conecta com o nosso inconsciente e aí nossos complexos afloram. Quando a gente dá uma comunicação mediúnica, normalmente o espírito se conecta com você através dos seus complexos, tá? Lá no nosso inconsciente, está tudo no nosso inconsciente lá. Equilíbrio psíquico entre o personagem e o espírito, naturalização da mediunidade no dia a dia, ó. A gente naturalizar essa mediunidade, a mediunidade que a gente, lá na frente, a gente vai ver que a gente pode usar a nossa mediunidade no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso lazer, em todos os lugares a gente pode usar a mediunidade. E a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente não sabe usar. A gente não sabe a ferramenta que a gente tem. Tá? E aí, ó, a gente vai falar um pouquinho da mediunidade e o animismo. Isso aqui também é muito, muito, muito recorrente, né? Animismo. O que é esse animismo, né? O anímico, ó, é do grego ânimo, alma, né? O que quer dizer? Ó, são os conteúdos próprios, seus conteúdos que afloram. Tá? Às vezes, numa comunicação mediúnica, a comunicação é totalmente anímica. Totalmente anímica. São só os conteúdos do médium que afloram nessa comunicação. E aí, tem problema? Não, lógico que não. O médium é um espírito, não está fazendo nada mais, nada menos que você está atendendo um espírito. Tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês.
Numa reunião mediúnica, os médiuns são os mais favorecidos, os que mais precisam ser atendidos. Então, você, estou ajudando o espírito, lê do engano, você está ajudando a você mesmo, tá? Principalmente a você mesmo. Então, a mediunidade permite manter comunicação psíquica consciente ou inconsciente com seres humanos em outros níveis existenciais, tá? O animismo, então, é produzido pelo encarnado com as suas próprias faculdades espirituais, sem o uso dos sentidos físicos, graças à expansão do perispírito, sem a participação de outro ser humano, sem participação de outro espírito. Então, animismo é tudo conteúdo meu, do médium. Tá? Tudo conteúdo nosso. E aí a gente vai ver lá no nosso psiquismo que a gente é cheio de conteúdos, cheio de coisas que às vezes a gente não coloca para fora. E numa reunião mediúnica é a oportunidade de você fazer essa catarse. Tá? E muitas vezes a gente tem nossas reuniões mediúnicas e tem as reuniões mensais. Essas reuniões mensais justamente são feitas para atender os médiuns. A gente que participa das reuniões mediúnicas, a gente faz atendimento da gente mesmo. Aí um médium trata o outro. E a maioria das vezes é muita coisa do próprio médium, muita catarse do médium. Tá? E aí, só que o que acontece? Há muito tempo esse animismo aí foi taxado de charlatanismo. Tá? Só que o que acontece? Charlatanismo é uma coisa totalmente diferente. O charlatanismo é o médium que provoca essa comunicação mediúnica. Ele usa, dizendo que é uma comunicação mediúnica, ele cria comunicação. Dizendo que tem espírito ali, e na realidade não existe nada daquilo. Tá? Nem é dele, e nem é outro espírito, é uma criação que ele faz. Tá? Isso aí é o charlatanismo. Fantasioso, isso é. Aí, há muito tempo, isso aí lá na época de Kardec, existia muito isso. Então, por isso que houve os fenômenos mediúnicos, se tinha muito fenômeno físico, tá? Justamente para provar o contrário. Ainda sobre influências espirituais. Pessoas desencarnadas ou não, de distintas índoles e níveis evolutivos diferentes, boas ou más, pode sintonizar-se consciente ou inconsciente quando se encontram numa mesma frequência vibracional. Está vendo aí? Você estando na mesma frequência vibracional, você pode conectar com pessoas boas ou más. Se você estiver na mesma frequência vibracional, você vai se conectar. Isso aí é Adenauer que fala lá. E aí os tipos de mediunidade. Agora a gente vai entrar nos tipos de mediunidade. O tempo está... Primeiro, efeitos físicos. A gente tem efeitos físicos e efeitos inteligentes. Tá? A gente vai ver que algumas dessas mediunidades a gente vai usar lá no dia 26. Tá? Alguns tipos dessa mediunidade. Então, o efeito físico são os médiuns capazes de produzir efeitos materiais ostensivos, como movimento de corpos inertes, ruído, voz direta, curas, etc., com a combinação dos fluidos do médium e do espírito comunicante, alterando as condições do ambiente e influindo nas propriedades da matéria. Isso aí é efeito físico. Tá? Efeito físico, hoje em dia, quase não existe mais, não tem mais a necessidade disso aí, de demonstrar isso. Isso aí era a época de Kardec lá, se tinha necessidade de provar. Então, era uma maneira de provar a existência dos espíritos, era através dos efeitos físicos. Tá? E aí tinha muito efeito físico naquela época. Hoje em dia, não, pouquíssimo. E aí a gente tem o Peixotinho aqui do Brasil, era um médium brasileiro, tá? Um médium de materialização. A gente vai ver mais na frente aqui. Carmine Mirabelli, levitação. E aqui as mesas girantes. Tudo efeito físico. E para que exista esse efeito físico, a gente precisa disso aqui, o ectoplasma. Tá? O ectoplasma ele foi criado por Charles Richet, foi um prêmio Nobel de Medicina. Tá? É uma substância de propriedades químicas semelhantes às do corpo físico, de onde provém
apresenta-se de forma viscosa, esbranquiçada, aqui vocês estão vendo ele aqui, ó, tá vendo? Ó? Quase transparente com reflexos leitosos. É evanescente sobre a luz. Então, quando tiver luz, porque os efeitos físicos normalmente tem que ser sem luz, porque com a luz você não vê ele. É considerado a base dos efeitos mediúnicos chamados físicos, pois através dele os espíritos podem atuar sobre a matéria. Com esse ectoplasma, os espíritos podem atuar sobre a matéria. Então, através do ectoplasma do médium, tá, os espíritos podem se materializar. Tá? E a gente tem uma série de efeitos de materialização. Chico materializava, Peixotinho, tem esse aqui, ó, essa médium aqui, a Florence Cook, ó, ela materializava esse espírito aqui, ó. Aí o transporte, ó, fazia transporte de objetos de um outro lugar para o lugar onde é que se estava e fazia daqui para o outro lugar também, tá? Bicorporeidade, ó. Bicorporeidade, vocês viram lá que o perispírito tem essa propriedade, né? De bicorporeidade, é estar em lugares diferentes, tá? Em lugares diferentes. Aí a gente sempre cita, ó, Eurípides Barçanufo. Ele estava dando uma aula, tá? Dando uma aula aqui, e aí tinha uma senhora que estava dando à luz, que ele era médico. Ele usou a bicorporeidade dele, foi lá, fez o parto, tá? Ele dando aula aqui, fazendo o parto lá. Tá? Aí, quando ele estava terminando a aula, chegou o rapaz, porque antigamente era longe as coisas, era cavalo que vinha para o cara dar a notícia, né? Ó, preciso que o senhor esteja urgente lá para fazer o parto. Ele disse assim, pô, mas como que eu vou fazer o parto? Se eu já fiz o parto. E aí o cara não acreditou, mas o senhor já fez o parto, mas quando eu saí de lá, o senhor não estava lá, o senhor estava aqui. Aí ele falou que ele tinha usado essa bicorporeidade dele para ir lá fazer o parto. Então ele foi lá e fez o parto. Então ele estava presente em 2 lugares ao mesmo tempo. E a gente usa aqui, nas reuniões mediúnicas, quando a gente vai fazer atendimento mediúnico, a gente faz o desdobramento, vai lá no hospital, pega o espírito que está junto com a pessoa, traz para cá para tratar o espírito aqui. Então usa muito. Bicorporeidade. Então é muito interessante, é uma faculdade do perispírito, tá? Ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tipologia, ó. Tipologia é a comunicação através das pancadas, que aí vocês lembram das irmãs Fox, né? Que a partir das irmãs Fox é que surgiu o espiritismo, tá? Então as irmãs Fox foram as pioneiras em trazer essas comunicações com os espíritos, e aí elas se comunicavam através de pancadas, né? Pancadas. E aí isso aí foi para a Europa. Primeiro nos Estados Unidos, depois foi para a Europa, Inglaterra, e aí espalhou para toda a Europa. E aí, a partir disso, Kardec começou começaram com os fenômenos das mesas girantes também, e aí Kardec começou a ver isso, e aí começou a estudar. Tá? Inicialmente ele foi para comprovar se era verdade ou não era, daí ele chegou lá e viu que realmente era verdade. Daí ele começou a estudar tudo isso. A partir disso que ele começou a desenvolver o espiritismo, na realidade, os livros, o Pentateuco, né? A partir dessas experiências. Ainda, ó, efeito físico, voz direta. Voz direta, o espírito se comunica aqui, ele entra aqui, ele fala, tá? Ele mesmo fala, ninguém, não tem médium nenhum. Tá? Ele pega aqui e fala, de repente você ouve a voz do espírito. Tá? Transfiguração, ó. O pessoal estava falando sobre a transfiguração. Oi. Oi. Não sei se
se o senhor não falou, se eu não ouvi, sobre mediunidade de transporte, seria como? De transporte? O médium, ele transportava objetos de outro lugar para onde ele estava. E esse é o aporte. Você trazia de lá para cá e também pode levar o objeto daqui para outro lugar. Tá? Mas isso aí não tem mais esses médiums, não há necessidade mais disso. Hoje em dia, esses fenômenos não são mais necessários para você estar vendo. Você vai estar vendo só para ver a demonstração. Né? Então, a transfiguração que você estava falando, a transfiguração é o perispírito do espírito, ele se sobrepõe. Por exemplo, eu estou aqui, vem um perispírito de um espírito e se sobrepõe aqui. E aí vai aparecer a figura do espírito que está dando a comunicação comigo. Tá? Divaldo Franco mesmo, acontecia com ele, né, com a Joana de Ângeles. Né? Ele transfigurava e você via direitinho a Bezerra de Menezes. Tem uma série de médiuns que fazem. Escrita direta ou pneumatografia, tá? Isso aí a caneta pega sozinha aqui. Se eu tiver um papel, a caneta escreve sozinha, sem o uso do médium, sem o uso do aparelho do médium, sem a mão do médium. Tá? Levitação, ó, Daniel Douglas Homer era o cara da levitação. Tá? Esse cara aí, ele se transportava, ele fazia demonstrações, né, na Inglaterra, ele se transportava de um andar para o outro, em hotéis, fazendo demonstração. Na transfiguração, só quem consegue ver são algumas pessoas Não. que têm a mediunidade, ou todo mundo? Todo mundo vê. Gente, desculpe aí. Efeito físico tem duas características. Ó, o uso do ectoplasma e todo mundo tem que ver o efeito físico. Todo mundo vê. Tá? Todos, se tiver 100 pessoas aqui presentes, as 100 pessoas verem. Veria. Se fosse o caso da transfiguração. Não sei se todo mundo viu. Então não. Mas quem estava com o olho aberto viu. Sim. Então não é efeito físico, né? Não poderia ser. Então o efeito físico tem essa característica. Todos têm que ver. Aqui, há 2 mediúnicas atrás, a gente faz efeito físico e houve movimentação de 2 lápis, tá? 2 mesas movimentaram o lápis. O lápis movimentou nas mesas. É um efeito físico. Tá? Aqui a cura, né? A cura as pessoas têm o poder de cura. Às vezes a pessoa chega num ambiente, a pessoa num hospital, a pessoa tem esse poder, o doente se cura. E aí tem a imposição de mãos. Aqui a gente tem mesmo na sexta-feira a cura, né? Que é através de imposição de mãos, passes, né? Tem uma série de passes. E aí, só que aqui os médiuns de sexta-feira, eles usam os espíritos também. Eles conectam com os espíritos e usam. No passe aqui, normalmente não. No passe é mais só o seu fluido, né? Alguns conectam, mas a maioria é fluido seu e do espírito, mas separado, né? Não mediunidade. Não. Aí, ó, efeitos inteligentes, ó. Intelectuais ou inteligentes. Ó. Os médios de efeito intelectual são dotados da faculdade que recebe e transmite comunicações inteligentes. Essas manifestações nos ajudam a entender o mundo invisível e o estilo de vida que levam os seus habitantes. Então, são efeitos mais inteligentes. Lá era mais efeito físico, de demonstrar a coisa. Aqui não, aqui é coisa mais intelectual. Tá? Tipos de mediunidade. Psicofonia. Psicofonia, o espírito usa o aparelho fonador do médium para falar. E a gente tem um exemplo aqui, aqui no caso é o Divaldo Franco, né? A gente está como exemplo. Então, isso aqui é normal, aqui no centro a gente usa muita psicofonia, tá? Pouca psicografia, muito pouco
psicografia, mais em todas as reuniões mediúnicas, mais é psicofonia. O espírito vem, se manifesta e o médium fala. Tá? A psicografia, o espírito usa a mão do médium, né, o aparelho motor do médium para escrever. Tá? Aí a gente tem exemplos, Chico Xavier, né, que foi o maior psicógrafo que a gente já teve, né, 480 livros. Tá? E a gente tem uma bem pertinho da gente aqui, que é Divaldo também, que é muita psicografia. Tá? E a gente tem aqui Adenauer Novaes, né, que escreve um monte de livro aí, que também é psicografia. Né? Psicometria. Psicometria é a capacidade que os médiuns têm de, em contato com um objeto, ele identificar de que época é o objeto, de quem era aquele objeto, e se era do passado, às vezes tem até do futuro, sabia? Pode ver. E aí, isso aí usa muito nos Estados Unidos a investigação criminal. Investigação criminal. Muitos crimes nos Estados Unidos são desvendados por médiuns que têm a psicometria. Tá? Aí eles, em contato com roupas, com objetos das pessoas, aí eles conseguem desvendar crimes, sequestros, um monte de coisas. Tá? A psicopictografia, que é a pintura. Aqui a gente tem um bem próximo da gente, bem pertinho aqui, que é o medrado. Né? O medrado, que são as pinturas psicografadas, né? As pinturas mediúnicas. Tá? Ele pinta assim super rapidamente, tá? Muito rápido, em 5 minutos ele pinta um quadro. Por quê? Porque esses quadros já estão plasmados no mundo espiritual. Então, como ele tem contato com esses espíritos pintores, então já vem tudo prontinho, ele só rapidinho ele faz, tá? E tem alguns quadros que já foram até para pessoas que entendem de pinturas e realmente foram comprovadas que é idêntico a pintores famosos. Viu? Então é muito interessante isso também. Aqui, a gente vai fazer, aqui a gente vai ter, a psicofonia, tá? Na nossa reunião vai ter psicofonia, vai ter psicometria, vai ter psicografia e vai ter psicopictografia. Essas 4 aqui estão na nossa reunião, tá? A evidência, capta a imagem do mundo espiritual, imagens mentalmente transmitidas pelo espírito. Então, quem tem um médium vidente, ele é capaz de ver o mundo espiritual. Então, ele vê espíritos, ele vê os prédios, vê tudo do mundo espiritual. Tá? E são pouquíssimos, raros os médiuns de vidência. Tá? Muito raro. Alguém aqui tem vidência? Porque muitas vezes a vidência que a gente tem assim é o vulto, apareceu o vulto, daí isso aí não caracteriza como vidência. Isso aí é mais... Eu já li alguma coisa que diz que a vidência você enxerga na sua alma. Né? Agora veja, qual é a diferença sutil entre vidência e clarividência? A vidência, a clarividência é você ver o futuro. A vidência do futuro, sim, próximo ou distante ou do passado. Mas, por exemplo, se eu estiver conversando com você e eu souber exatamente o que está se processando no plano invisível, isso é evidência? Evidência, sim. Tá. Isso é evidência. Então, tá. Evidência. A audiência, capta a voz dos espíritos e outro som do mundo espiritual. Tá? Como se fosse uma voz interna, uma voz que está dentro de você na sua mente, tá? E a voz, às vezes o espírito vem e fala para você. Tá? Desdobramento, a separação do perispírito do corpo físico, desloca-se e torna-se visível, guardando a organização física, né? O desdobramento. O lado Eurípides Barçanufo também pode ser considerado um desdobramento. Ele desdobrou, foi lá e se tornou visível em outro lugar. Lá, tá? Aí a gente tem, intuição. Isso aqui é importantíssimo vocês já gravarem isso. Intuição.
Intuição é o quê? É sua, do espírito, do meu espírito. Tá? Do eu espírito, do meu não. Eu não tenho espírito. O espírito que tem meu corpo, né? Então, é sua, a intuição é sua, coisas suas que você já viveu em outras encarnações, em diversas vidas. Então, tudo aquilo que você já viveu, às vezes vem aquela intuição para você fazer isso, fazer aquilo, fazer a coisa. E inspiração é do espírito, é que vem dos espíritos, tá? A inspiração que vem quando está inspirado, outro espírito está te inspirando, tá? Então isso aqui é importante você guardar. É o tipo de comunicação mediúnica que nos auxilia na percepção de ideias, tomar decisões, aquela sensação que ouvimos a voz e a seguimos ou não, mas é possível ter a percepção que a ideia não é inteiramente sua. Rapaz, esse slide aqui cortou pra caramba, viu? Olá. Oba. Então, eu às vezes sinto, não sei dizer se é intuição ou inspiração, mas no meu campo profissional, eu às vezes sinto, né, algumas, como que eu posso falar, algumas energias. Sim. E quando eu estou descrevendo os contratos de atuação que eu normalmente faço, me vem algum sentimento de que eu devo colocar determinadas coberturas ou proteções que o cara não quer contratar, ele não tem interesse nenhum. Mas eu sinto que é bom para ele. Sim. Passa-se 15 dias, 20 dias, um mês. Acontece. Inspiração, meu amigo. E lá e botei. Aí eu sempre ficava me perguntando por que acontece isso se ele não quer e por que eu ainda faço. É seus amigos te ajudando. Exatamente, seus amigos te ajudando, tá? Aqui, ó, mediunidade no cotidiano, né? Então, ó, a mediunidade faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, né? E pode ser percebida. A maioria de nós não percebe a nossa mediunidade, tá? E essa é a grande realidade, né? No trabalho, quando temos ideias e soluções que surgem de forma repentina, aí, ó, tá vendo aí? É isso aí, meu amigo, ó. Na premonição materna que sente quando o filho está em apuros, esse aqui é fatal, fatal. A mãe, normalmente, quando o filho está em apuro, ela percebe, mas percebe mesmo, tá? No sentimento que devemos fazer determinadas coisas, ou ir a determinados locais, ó, também. Então, tudo inspiração aí, ó. Na percepção da energia em ambientes de pessoas, ó. Isso aí é a mediunidade que a gente usa no dia a dia, tá? No dia a dia. A gente chega, às vezes, em algum ambiente e diz, poxa, esse ambiente está carregado. O que é isso? Sentimento, a mediunidade que você está usando. Da criança que brinca com o seu amiguinho imaginário. Na conexão, quando pensamos em pessoas distantes que nos retornam imediatamente, aquele caso que eu falei antes, né? No abraço que traz conforto e bem-estar. Tem aquelas pessoas que lhe dão um abraço assim, parece que estão lhe dando um passe, né? Você está... No artista que pinta um quadro, compõe uma música, escreve uma peça de teatro, modela a sua escultura. Ó, isso aí tudo no cotidiano a gente pode usar, né? E aí, gente, eu vou... Esse aqui, ó, o segredo para vocês naturalizarem a mediunidade, tá? Esse é um segredinho que eu deixo bem para o final para a gente, ó. Vocês fazendo isso que eu vou falar aí, ó, não tem como dar errado a mediunidade, tá? A primeira coisa que vocês têm que fazer, ó, se apropriar da mediunidade. A mediunidade é minha e eu faço dela o que eu quiser. Então, eu sou espírito, eu tenho a mediunidade, então essa mediunidade é minha. Se aproprie dela. Depois, ó, conhecimento. Aí vocês precisam conhecer a mediunidade. Tá? Eu tenho a mediunidade e não conheço ela, o que eu faço? Não consigo fazer nada. Então, conhecimento. E o conhecimento vocês adquirem como? Estudando. E a mediunidade tem 3 maneiras de estudar, estudar e estudar. Se você não estudar, gente, vocês não conhecem a mediunidade. Toda aula que a gente vem dar de mediunidade nova, a gente revê um monte de livros e sempre a gente está aprendendo coisa nova. Sempre, sempre, sempre. Sempre muita, muita coisa nova. Tá? Oh, peraí. E aqui, ó, para que você tenha o conhecimento, você precisa estudar muito. Não tem jeito, tem que estudar. E aí depois, ó, praticar. Tá?
Aí tem que praticar a mediunidade. Não adianta você estudar, saber conhecer. Aí pratica, gente. Vamos praticar, vamos fazer desdobramento, vamos participar das reuniões mediúnicas. Aqui a gente tem 4 tipos de reuniões mediúnicas disponíveis. Tem o passe, 5, né? Porque o passe também. Então, vocês têm a possibilidade de tudo isso aí, gente. Tá?